então você não está no cristianismo. Você está numa religião. Porque o verdadeiro cristianismo, ele está envolvido em batalha diária. Todos os dias. Então, não há qualquer tipo de obediência que prestemos a Deus contra o qual o pecado não o permita. Não se oponha. Sempre haverá oposição do pecado. Então, qualquer tipo de obediência que nós venhamos a prestar a Deus, haverá oposição do pecado. Ei, que man! Quanto mais espiritualidade ou santidade que houver no que fazemos, maior é esta oposição. Sempre será assim. Aqueles que buscam o melhor a Deus são os que experimentam mais oposição forte. Aqueles que não buscam a Deus, que estão inseridos na Segunda Igreja Batista Cidade Dutra apenas como uma religião, não enfrentam batalha porque são religiosos. Mas aqueles, amados, que buscam a Deus verdadeiramente, estarão envolvidos numa batalha espiritual. É uma guerra, é uma luta declarada. Quanto mais santidade e espiritualidade houver no que fazemos, maior é esta oposição. Sempre será. Então, amados, aqueles que buscam melhor a Deus e os que experimentam, são os que experimentam mais oposição. Ora, esta frase corrige uma das ilusões da vida cristã moderna. O que é? A ideia de que crescimento espiritual reduz conflito. Não, pelo contrário, o conflito aumenta. O conflito aumenta. Então, aqui se explica porque pessoas desistem quando decidem levar Deus a sério. Quando entra o conflito, entra a batalha, muitos desistem quando resolvem levar Deus a sério. Elas pensam que algo deu errado, quando na verdade algo começou a dar certo. Então, quando eu estou na busca sincera de Deus, que começo a enfrentar conflitos, oposição do pecado, parece que a coisa fica pesada. Parece não, fica pesada. O céu, como se dizem por aí, se torna de bronze. Há um peso, algo que parece intransponível. E aí eu vou resolver desistir, achando que está tudo errado, que eu estou errado, que eu estou no caminho errado, mas não, é aí que você está, no caminho certo. É de que há conflito, há guerra, há oposição. Ora, queridos, o pecado não luta contra algo superficial. Como numa das pregações do pastor Márcio, quando ele falava sobre sermos mais profundos com Deus e não raso. Então o pecado não se opõe, amados, contra algo superficial e raso. Se eu sou raso e superficial, o pecado não tem nada a ver com você. Você vai permanecer com o pecado, você vai continuar ali, confortavelmente, vivendo e convivendo com o pecado, porque ele não vai se opor a você, ele não se opõe. O pecado não se opõe a hábitos religiosos vazios, ele não se incomoda com espiritualidade morna, mas quando alguém decide oferecer o melhor a Deus, quando busca santidade real, quando deseja obedecer não apenas externamente, mas no coração, então a oposição aparece e aparece forte. Aparece de uma maneira forte.
Então nós precisamos aprender, entender profundamente a natureza do pecado. Ora, o pecado não é passivo, ele é ativo. O pecado é estratégico, o pecado é resistente. O pecado não desaparece quando você decide obedecer a Deus. O pecado, ele vai reagir. Ele não vai se calar, ficar quieto. Ele vai reagir contra você. Por quê? Porque não existe obediência neutra. Não existe obediência neutra. Toda obediência verdadeira entra em conflito direto com algo que está dentro de você. Não existe obediência neutra. Há que se entrar nessa luta, nessa guerra, amados, conscientemente. Entendemos que nós estamos imbuídos nesta guerra. Que a conquista da vida eterna é através de luta, é através de batalha. Olha, amados, e quanto mais espiritual for esta obediência, mais o pecado se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado. E é por isto que decisões profundas, espirituais profundas, é por isso que decisões espirituais profundas costumam ser seguidas de lutas intensas, mais tentação, mais distração, mais resistência interna, mais cansaço. É muito importante, amados, entendermos esse conflito, porque muitos interpretam como um fracasso na vida espiritual, quando na verdade é um sinal de avanço. Se você está enfrentando esse tipo de resistência, você está na verdade avançando e não retrocedendo. Então não é hora de desistir, é continuar combatendo, porque à frente de nós está a vida eterna. À frente de nós há algo muito melhor do que isto temporariamente. E isso é conquistado através de batalha. Ora, o pecado não desperdiça energia combatendo aquilo que não o ameaça. Quando nós vivemos religiosamente, confortavelmente, isso não vai ameaçar ao pecado, então ele vai conviver com aqueles que não buscam a Deus. Ele vai ser companheiro de muitos, mas vai dar ruim lá na frente. Vai dar ruim porque está em jogo é a nossa salvação. Então ele não desperdiça energia combatendo aquilo que não ameaça. Quando você decide orar de verdade, a mente se dispersa. Quando decide viver em pureza, velhos desejos gritam. Por quê? Porque é oposição. Quando decide perdoar, o orgulho se levanta. Quando decide negar-se a si mesmo, a carne reage. E nada disso é estranho. Tudo isso é esperado. Tudo isso é esperado, porque você está lutando, você está batalhando contra o inimigo da sua vida espiritual, que é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Então a luta não significa que você está longe de Deus. Muitas vezes significa o contrário. Mas o problema é que nós fomos ensinados a buscar uma fé rasa, uma fé confortável, não uma fé verdadeira. E muitos adentram a igreja em busca de coisas, de bênçãos. Que eu quero ser abençoado nisso, que eu quero ser abençoado naquilo. Começa sendo ensinado de maneira errônea. É por isso, amados, é esse o problema.
de começarmos errado em buscar uma fé confortável, uma fé não bíblica e não uma fé verdadeira. Queremos obediência sem custo, santidade sem conflito, consagração sem guerra interior. Mas quanto mais espiritual for o que fazemos, maior será a oposição. E isto muda completamente como interpretamos as nossas batalhas. Ora, queridos, aquilo que parecia sinal de fraqueza passa a ser entendido como evidência de que estamos tocando em áreas do nosso ser, do nosso coração. Isso é valoroso diante de Deus. O pecado luta quando está perdendo espaço. Quando ele começa a perder espaço, ele começa a espernear. Ele vai gritar, ele vai espernear. E aqui está algo crucial que quem oferece o melhor a Deus não vive, amados, sem luta, vive em luta. E a diferença não é a ausência de conflito, mas a direção da batalha que o Espírito Santo de Deus nos conduz. A vida cristã não é um estado de paz com a carne. Eu não posso estar em estado de paz com a carne. Eu não posso levantar uma bandeira branca para a carne e estar em estado de paz com ela. Não. Mas uma guerra contínua contra ela. Uma guerra de todos os dias. Não uma guerra desesperada, mas consciente. Então, esta mensagem traz para nós uma consciência de guerra. Uma consciência de que há alguém conspirando contra a sua alma. Alguém conspirando para destruí-lo. Alguém conspirando para que você não chegue à sua meta final, que é a vida eterna. E nós precisamos nos conscientizar disso, de que estamos em guerra, que estamos em luta. Então, as pessoas podem se entregar de verdade a Deus e de repente entrar na pior fase espiritual das suas vidas. E aí pensam em desistir, pensam em retroceder, acham que regredir, quando na verdade estão enfrentando resistência porque estão avançando. Então, quando você estiver dentro desta luta, quando você estiver nesta batalha e enfrentar esta resistência, não regrida, não desista, porque você está no caminho certo. É de batalha, é avançar. É como disse o Senhor para Moisés: diga ao povo que marche, que avance, que ande, não olhe para trás, não tenha medo. O pecado sempre tenta negociar quando não pode mais dominar. Ele se opõe quando perde o controle. Ele grita quando é confrontado. Quanto mais sincera for sua obediência, menos espaço para negociação haverá com o pecado. Então, nós não podemos ter uma fé ingênua, meus irmãos. Chega de ingenuidade no nosso meio. Amados, ou melhor, não devemos estranhar a oposição, porque ela é parte do processo de uma vida de santificação. É a parte de um processo de uma vida de santificação. E esse processo é contínuo. Enquanto estivermos nesta vida, é contínuo. A batalha não acaba, não para, são todos os dias das nossas vidas. Ora, santidade não é ausência de luta. Santidade é
Amados, perseverança na luta. Santidade não é ausência de luta. Santidade é perseverança na luta. Então, talvez você esteja vivendo isto agora com um desejo real de obedecer a Deus. Que bom. Que eu estou desejoso de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, mas será acompanhada de uma intensa oposição, não é? Então, de repente você pode se perguntar, por que isso está acontecendo agora? Por que tanta oposição, pastor? Por que tem que ser tão difícil, tão custoso? Por que não é mais simples, mais fácil? É aquele velho princípio. Aquele velho princípio. Você luta uma vida inteira para conseguir as suas coisas. Você lutou ou continua lutando para ter as suas coisas. E depois você pensa assim, passei muita dificuldade na minha vida, e meus filhos não vão passar, e você dá tudo de mão beijada para eles. Que valor eles vão dar para isto que eles receberam? Nenhum. Nenhum valor. Porque você nos ensinou a dar valor, a conquistar, a trabalhar, a lutar, para que possa realmente ter o que é necessário. Então é o mesmo princípio. Ora, por que essa resistência? Por que esta oposição? Porque você decidiu agora, queridos, oferecer algo real a Deus. Então o pecado tolera a religião. Ele não tolera a rendição. Por isso, quem busca o melhor a Deus sente o peso maior. Mas isso não é um sinal para recuar, é um chamado para permanecer, não recuar, permanecer na batalha. Ora, a obediência verdadeira nunca foi fácil. Ela sempre foi custosa, mas sempre foi frutífera. E aqui está a esperança. A oposição não é infinita. Ela é intensa, mas não eterna. Passará toda esta luta. Quando nós chegarmos à presença do Senhor, não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor. Nada. Porque passou todas essas coisas e agora você está diante do Senhor. Mas você lutou. Você batalhou, você encarou a guerra, você obedeceu ao chamado, obedeceu à palavra, com toda a oposição que o pecado vem sobre você. O pecado luta, mas não vence aqueles que perseveram na graça, aqueles que são constantes na graça. Não podemos esmorecer, mas continuar lutando, e não podemos ser surpreendidos na batalha, para que não confundamos guerra com derrota. Você está numa guerra, e batalhas vão acontecer, e de repente numa determinada batalha você é ferido, ou você pode se sentir derrotado, mas a guerra não terminou. A guerra é constante. Levanta e anda, levanta e marche. Em nome de Jesus. Ora, a presença de oposição não anula a obra de Deus. Ela confirma que algo espiritual está acontecendo. Olha que bênção. Você está lutando. Você está batalhando. Você está guerreando. Você está guerreando não com suas armas, mas com as armas espirituais. Você está guerreando com
palavra de Deus, que é a espada. Você está guerreando, conforme diz Efésios capítulo 6, com a couraça da verdade, com o capacete da salvação. E você está guerreando, e você está na luta. E você sabe, amados, que essa luta não anula a obra de Deus, mas pelo contrário, é algo espiritual acontecendo. Você pode não ver naquele momento, mas o mundo espiritual está em movimento. Ele está trabalhando, porque o mundo espiritual para mim é mais real do que vocês aqui presentes. O mundo espiritual está se movendo à medida que você entra na batalha. Ora, talvez hoje você precise interpretar a sua luta, ou você tem que parar de interpretar a sua luta como fracasso e começar a enxergá-la como evidência de que você está no caminho certo. Para aqueles que estão nessa busca, para aqueles que estão acatando as mensagens desse púlpito sobre santidade, sobre buscar a Deus com profundidade, e de deixar o pecado e combatê-lo. Então, para você que está nessa busca, nessa verdade, entendendo qual é o cerne do cristianismo verdadeiro, que é esta batalha diária, então eu te digo que você está no caminho. E quando esta verdade começa a se aprofundar, algo dentro de nós finalmente encontra explicação. Aquela sensação de quanto mais tentamos obedecer de coração, mais a luta se intensifica. Eu creio que não só eu tenho essa experiência, mas que muitos aqui devem estar vivendo essa experiência. Ora, aquele cansaço espiritual que surge justamente depois de decisões sinceras ao lado de Deus. Aquela oposição interna que parece desproporcional ao passo que você deu. Não devemos interpretar isto como retrocesso, mas como confronto real entre dois reinos. Reino das trevas, reino da luz. Pecado, reino das trevas. Santidade, reino da luz. É o confronto. Então o pecado não é apenas um hábito ruim, ele é uma força que disputa território no coração. O pecado, ele disputa território no teu coração. Ora, enquanto vivemos de forma superficial, ele permanece silencioso lá dentro, silencioso. Mas quando você decide obedecer com profundidade, quando começa a tocar lá nas áreas internas, quando não quer aparecer apenas santo, mas quer ser santo verdadeiramente, então o pecado vai entender que ele está sendo ameaçado e ele reage. E não é, amados, algo aparente externo, é quando você mexe lá no seu interior. É quando você vai dizer para ele: chega. É quando o Senhor em Filipenses vai dizer lá em Filipenses 4:8, tudo que é honesto, tudo que é sincero, tudo que é puro, isto seja o teu pensamento. É algo que vai ser trabalhado lá dentro, do mais profundo do teu ser, dentro do porão da sua alma, onde há realmente a transformação. Ora, por isto a vida cristã madura não é uma zona de conforto, mas é uma zona de guerra. É uma zona de guerra, é uma guerra diária, silenciosa e constante, não contra pessoas, não contra circunstâncias, mas contra aquilo que ainda insiste em se opor à vontade de Deus dentro de nós. Ora, queridos, a oposição não escolhe os fracos espirituais. A oposição não está interessado em fracos espirituais, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que levam apenas as coisas de Deus na barriga, no ventre. O pecado não escolhe tais, não, ele não quer se opor a ele, porque já pertence a ele, já está dominado. Ora, amados, mas ele vai se opor aos sinceros, não aos hipócritas, que enfrentam as batalhas mais duras, mas os que desejam oferecer o melhor a Deus.
Então ele nunca vai se opor àqueles que são rasos, aqueles que não querem saber de orar, aqueles que não querem saber de ler a palavra, aqueles que não querem saber de compromisso real com Deus. Esse ele não vai ter oposição alguma porque já pertence a ele. Já está dominado, já está no engano da religião, já está no engano de muitas coisas, dentro e fora, amados. Está totalmente dominado, é a palavra mais certa. Então não há oposição para estes, não há batalha. Mas quando você, amado, busca, resolve buscar, aí você vai ver o que é batalha, o que é oposição, o que é guerra. O mundo espiritual é mais real do que nós pensamos. Ora, queridos, isto desmonta a lógica humana que associa luta à fraqueza. Mas na espiritualidade bíblica, muitas vezes luta é sinal de avanço. Então significa que aqueles que estão profundamente querendo obedecer a Deus estão avançando. E aqueles que estão numa vida rasa com Deus estão inertes, indiferentes, mornos, fracos, apáticos. Ora, é por isso que decisões espirituais profundas raramente vêm acompanhadas de alívio imediato. Vêm acompanhadas de confronto, de resistência, de tensão. O coração sente, a mente questiona, a carne protesta. E muitos recuam exatamente nesse ponto. Confundem a oposição com sinal de erro e pensam que se fosse de Deus não estaria tão difícil. Mas se é de Deus, queridos, espere resistência. É pelo contrário. Se está muito fácil, se está muito cômodo, não é de Deus. Mas se está difícil a batalha, é de Deus. Porque o mundo, o pecado, a carne, o diabo oferece resistência. Ele não vai deixar gratuitamente assim tão fácil, não é? Então, ele não luta contra aquele que não pretende abandoná-lo. O pecado não vai lutar contra aquele que não pretende abandoná-lo. Ele se opõe à obediência que busca santidade real. Santidade real. E não aparência religiosa. Ele luta quando percebe que o domínio está sendo desafiado. Aí ele vai lutar. Porque a obediência rasa, superficial, é tão fácil. Fácil. É por isso que essa obediência aparente como sepulcro caiado é fácil. Isso explica. Quando entregamos áreas externas, aparência, o pecado tolera. Mas quando decidimos obedecer nos pensamentos, nas intenções, nas motivações, então a guerra começa de verdade. Aí a guerra verdadeira. A santidade é bela, mas é custosa. Ela traz paz, mas passa pela luta. Ela produz vida, mas exige morte diária do ego. Ora, aqui está algo libertador. A oposição não define quem você é. Ela revela o valor que você está tentando viver. Olha que lindo, aqui está algo libertador. A oposição não define quem você é. Ela revela o valor que você está tentando viver. E este valor tem conflito, tem oposição, tem guerra. Então, se não houvesse resistência, talvez não houvesse a verdadeira. Quando não damos valor àquilo que batalhamos, amados, quando chega fácil, como se diz aí por aí, chega fácil, vai fácil. Filhos que não dão valor no que os pais conquistaram, porque não custou nada a eles.
Então, amados, se não houvesse resistência, ora, talvez não houvesse entrega verdadeira. Então, quando está a entrega verdadeira, haverá resistência. E muitos desistem porque não foram ensinados a esperar guerra. Entram no evangelho, amados, café com leite, e nunca foram ensinados que vão entrar em guerra. Entram num mundo que parece que quando se prega, em muitos locais, se prega um mundo cor-de-rosa, um céu de anil, e que tudo vai dar bom, vai nada, vai dar ruim. Então, muitos foram ensinados a não esperar guerra, ensinados a esperar tranquilidade, foram levados a crer que a obediência sincera não é muito necessário. O que eu quero é conforto. Então precisamos permanecer na luta, porque a mortificação do pecado não é um evento único, mas é um processo contínuo. Não deixe o pecado como uma decisão isolada, mas com perseverança diária na graça. Perseverança diária na graça. E por que na graça? Isso muda tudo, porque você não luta sozinho. Olha que belo, que maravilhoso é o cristianismo. Você não vai lutar sozinho. Não luta em vão, não luta sem propósito, porque cada oposição enfrentada com dependência de Deus enfraquece o pecado. Você não está sozinho na luta. E cada vez que você resiste, mesmo cansado, algo dentro de você é fortalecido. Cada escolha de obedecer com dificuldade aprofunda a sua comunhão com Deus. A santidade não é medida pela ausência de tentação. Ah, pastor, agora eu estou em plena santidade porque não tenho mais tentação. Ao contrário, querido, isso não é santidade. Santidade não é medida pela ausência de tentação, mas pela fidelidade em meio à tentação. Muitos se frustram porque querem vitória, vitória sem processo, querem liberdade sem confronto, querem mudança sem dor. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele forma caráter. Ele forma caráter no fogo da obediência perseverante. Louvado seja Deus. Então, talvez, creio e peço a Deus que você esteja vivendo isso. Oxalá a igreja inteira estivesse vivendo isso. Exatamente isso agora. Numa fase que decidiu levar Deus mais a sério. E por isso a luta aumentou. Oh, glória! Que eu encontrasse irmãos que adentrassem a igreja e chegassem: pastor, eu estou numa luta. Pastor, eu estou num confronto que não sei se vou aguentar. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Pastor, eu estou pianinho. Leve, pianinho, pastor Márcio, levinho. Oh, Senhor, tem misericórdia. Tem compaixão desse, porque não está na batalha, não está na luta, não está na guerra. Então, Deus trabalha e forjando o caráter no fogo da obediência. Então, oxalá você esteja nesse processo, não é? Nesse processo, levando Deus a sério. E por isso a luta aumentou na sua vida. Pensamentos retornaram, hábitos resistentes, a oposição mais forte do que nunca, mas você está ali diante da graça do Senhor. Luta comigo, Senhor, para vencermos esta batalha em nome de Jesus todos os dias. Então, finalizando, queridos, esta mensagem vem para dizer: que você esteja consciente desta guerra. Que você esteja consciente desta guerra. Antes o pecado agia sem resistência. Agora ele encontra oposição e isso muda o cenário. Oh, glória!
a oposição na minha vida. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Está havendo conflito, pastor. Está acontecendo umas coisas esquisitas lá em casa. Oh, glória! Batalha, guerra. Joelho no chão, oração, meditação da palavra, jejum, consagração. Porque o diabo ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E esta é uma realidade de todos os nossos dias. A obediência verdadeira não nos torna imunes à luta, mas nos torna conscientes dela. E a consciência é o primeiro passo para a vitória. Se vocês se conscientizarem desta luta nesta noite, se conscientizarem desta luta, dessa guerra, e se posicionarem como soldados de Cristo, eis-me aqui, Senhor. Eu quero levar o Senhor a sério. Eu quero levar a Ti, ó Pai amado, em obediência profunda, com consciência de que virá a guerra. Então precisamos parar de negociar com aquilo que precisa ser mortificado. Não fazer acordos com o pecado. A não tratar como algo pequeno, porque o pecado sempre se opõe à obediência e sempre tentará recuperar espaço. Esta batalha não é travada na força humana, é travada na dependência diária de Deus, na oração constante, na vigilância do coração, na humildade de reconhecer fraquezas, na confiança de que a graça é suficiente, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso me lembra de um cântico palavra antiga que fala sobre guerra. Estamos em guerra. Por que será quando nós convocamos a igreja para sextas-feiras numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, é a minoria que comparece? Por que na convocação da igreja para algo maior é a minoria que comparece? Porque não há consciência de que estamos numa batalha, que estamos numa guerra, que estamos em luta. Que esta consciência possa tomar conta da igreja e que a igreja se posicione. Que o pecado, como teu opositor, ele vai te dizer se você está avançando ou se você está inerte ou se você está recuando. Ele vai te dizer se você está indo para a eternidade através da santificação ou se você está no engano religioso, na aparência que não conduz a absolutamente nada. Que Deus abençoe os irmãos. Que esta palavra venha trazer essa consciência de entendermos exatamente isto. E esta palavra serve também como um consolo para aqueles que estão em batalha e que estão sofrendo resistência. Você está no caminho certo. Você está avançando. Ainda que pareça que tudo está andando ao contrário, porque às vezes a gente pensa, eu estou com Deus, estou orando, estou jejuando, vai dar tudo bom, vai dar tudo certinho, vai dar tudo redondinho. Não é bem assim. Tem que lutar. Tem que avançar. Com a graça do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus que não estamos sozinhos nessa batalha. Fiquemos em pé, amados. Deus abençoe. Convidar os levitas.
reinos em guerra. Adoremos. Não obstante, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé. É combate.